Pessoal, estão ouvindo agora? Beleza. Então vamos retornar, né? Começar tudo de novo, né? Como eu estava falando para vocês aí, a avaliação de jogos é algo muito importante aí no contexto de inserção de jogos na rotina escolar, né? Então, você avaliar um jogo é um processo extremamente útil para que você tenha o melhor aproveitamento possível aí de usar essa técnica no processo de aprendizagem. Lembrando que nós temos várias maneiras de usar jogos no processo educativo, né? Como nós já discutimos. O processo de o professor, de repente, desenvolver seus jogos. Existe um canal no YouTube, depois eu vou até passar para vocês, que tem uma professora que desenvolve bastante jogos usando até o PowerPoint. Então, ela tem feito vários jogos utilizando o próprio PowerPoint. Tem a possibilidade de você consumir jogos aí de repositórios de jogos educativos já existentes. Então, são opções também bastante interessantes. E você tem a opção de você também trabalhar com o desenvolvimento de jogos com seus alunos, né? Então, os alunos desenvolverem jogos aplicando conceitos que vocês abordaram dentro da disciplina que vocês estiverem ministrando, no caso dos que estão frequentando aqui, matemática ou física. Então, jogo sempre tem inúmeras maneiras de ser aplicado aí no processo educacional, de ser explorado no processo educacional. Dentre as diversas avaliações que podem existir, né, nós temos aí inúmeros autores que exploram o tema de avaliação de jogos educacionais, né? Você pode ter aí a avaliação heurística, né? Ela pode ser desenvolvida em qualquer fase da produção, né? Então, desde da concepção até na fase final de testes, né? Lembrando que quanto antes você desenvolve um teste na área de desenvolvimento, menor vai ser o impacto do retrabalho, né, dessas áreas. E também você consegue, com avaliação precoce, você consegue ter uma evolução melhor, né? Porque daí você pode fazer mais processos de análise e avaliação do seu jogo no processo de desenvolvimento. Como que eu faço uma avaliação heurística, né? A avaliação heurística geralmente tem equipes de 4 a 5 pessoas. Existe uma ficha, né? Eu até disponibilizei essa ficha para vocês no Moodle, para vocês baixarem e fazerem esse exercício aí de avaliação, de repente, no projeto de vocês. E nessa ficha você vai marcando, dando notas aí. Nós vamos ver aí na aula as notas, como nós atribuímos notas a cada item da ficha de avaliação. E depois esse grupo se reúne e faz aí uma reunião de consenso, né, para analisar, porque muitas vezes um avaliador pode ter dado uma nota muito baixa num item, outro avaliador deu uma nota muito alta, daí vai se debater por que daquela discrepância das notas, né, e chegar a um consenso, aí, uma nota de consenso, até para você analisar se o item verificado tem uma necessidade de ser modificado ou se ele pode sofrer pequenos ajustes para que alcance aí um melhor resultado. Então, isso seria aí algumas técnicas aí que nós usamos aí na avaliação de jogos. A heurística ela é uma técnica que não necessariamente é feita para
avaliação de jogos educativos. Ela teve uma origem numa literatura de um pesquisador chamado Nielsen. E ele, para que ele utilizava essa heurística lá? Ele utilizava para avaliar a usabilidade de websites, né? Então, analisar a experiência de uso de websites pelos usuários do sistema, né? Então, ele faz um teste altamente voltado para o usuário. A ideia dos testes de Nielsen de usabilidade é promover a maior satisfação do usuário em usar uma aplicação, no caso, originalmente falando, websites, e tinha como objetivo detectar defeitos em todas as fases aí do desenvolvimento do produto, né? Então, aquilo que nós falamos, a cada ciclo de desenvolvimento, a cada evolução do desenvolvimento, se trabalhava aí o processo de avaliação, né? Daí aqui, em 2010, a Neta publicou um artigo que disponibilizava uma lista de 6 elementos fundamentais que um jogo educacional deve possuir para ser considerado de uma boa qualidade. Então, a partir da análise desses elementos, é possível determinar se um jogo educacional é de boa qualidade ou não. Então, essa análise, no caso de jogos que vocês estão produzindo, vai guiar vocês aí na melhoria, nos ajustes no processo de desenvolvimento de jogo, desde da questão do projeto, né, da proposta do jogo, até o produto final. E no caso de vocês consumirem jogos educativos, vai os guiar para quê? Para que vocês consigam, dentre uma infinidade de repositórios, uma infinidade de opções oferecidas a vocês, conseguirem selecionar as opções que ofereçam melhor qualidade para vocês. Então, eu acho assim que é bastante importante vocês realmente aprofundarem essa questão aí da análise, da avaliação de jogos educativos, para quem tem interesse tanto para usar isso em sala de aula, como para quem tem interesse de repente, lá no TCC, trabalhar com o desenvolvimento de um jogo educativo. Então, parte da validação do trabalho de vocês, que seria bem interessante, seria fazer esse processo de validação do jogo que vocês se propuserem a construir no TCC de vocês. Então, o que vocês poderiam fazer? Selecionar 5 professores, de repente, na área que vocês querem desenvolver o jogo, para fazer um processo aí de validação das fases do desenvolvimento do jogo. Então, eu acho que é um assunto bem legal de vocês aí se aprofundarem um pouco. Se vocês quiserem, eu também posso disponibilizar alguns artigos na área aí de avaliação de jogos. Então, itens, né? Então, o primeiro item que tem que ser analisado é a identidade, né? Ver se o aluno se sente como parte do jogo, realmente está ambientado, se ele está, se aquele ambiente ele consegue aceitar aquele ambiente. Imagine a questão da imersão. Então, é uma realidade onde o aluno realmente se coloca como parte daquilo. Então, a utilização de personagens como avatar pode aumentar a presença social e produzir interação entre os alunos e o jogo desenvolvido. Então, imaginem, toda vez que vocês forem pensar tanto em consumir jogos como em produzir jogos, em histórias e cenários, em realidades onde o aluno realmente encontre significado, onde ele, tudo que você está propondo dentro do jogo para ele, na mecânica do jogo, na jogabilidade, faça sentido. Porque se isso fizer sentido, se ele se identificar com o jogo, ele
realmente vai jogar aquele jogo e realmente ele vai aceitar os desafios propostos naquele jogo. Então, a identidade é algo bastante importante que vocês têm que analisar. Então, eu sei que muitas vezes é difícil para nós entendermos a realidade, entendermos a visão do aluno do mundo. Mas é um exercício que a gente tem que fazer para a gente poder realmente fazer uma análise se um jogo que eu estou propondo para colocar como ferramenta de ensino-aprendizagem realmente vai alcançar o engajamento necessário. A identidade vai promover esse segundo item, que é a imersão, né? Dos alunos realmente estarem envolvidos com o conteúdo dos jogos, se sentirem motivados para seguir transpondo os obstáculos e desenvolvendo novas habilidades para que os objetivos dos jogos sejam alcançados. Então, vejam que a questão da identidade me promove a imersão. E a imersão é o que nós precisamos realmente que o aluno desenvolva dentro do processo do jogo, como dentro de um processo educacional, né? Então, para que alguém aprenda, ele tem que estar comprometido, eles têm que estar dedicado ao processo de aprendizagem. Do mesmo jeito no jogo, para que ele realmente jogue, para que ele realmente obtenha experiências nos jogos e consiga aprender, aí, consiga desenvolver habilidades dentro dos jogos, ele tem que estar envolvido com o que está sendo proposto dentro do jogo aí. Senão, o que vai acontecer? Vai acontecer que o aluno não vai jogar, ele vai ficar algum tempo e vai sair daquele jogo. Isso é algo que acontece não só nos jogos educativos. Então, todos os jogos aí vocês têm exemplos de jogos que muitas vezes são muito bons e não produzem um resultado esperado. Todo mundo conhece um jogo chamado Pokémon Go? Sim, não, já ouviram falar? Estão me escutando? Então, o Pokémon Go, ele na minha concepção, ele é uma quebra de paradigma na forma como se joga, porque ele é um jogo baseado em localização, né? Então, para você desenvolver o jogo, você tem que buscar os locais onde estão os Pokémons e travar as batalhas e conseguir dicas para ir prosseguindo no jogo, para encontrar novos Pokémons e travar nas batalhas assim sucessivamente. Só que esse formato de jogo, que sinceramente eu acho espetacular, a questão de você até promover atividade física, né? Você tem um jogo eletrônico que teoricamente faz com que as pessoas façam menos atividade física, e nesse caso ele promove mais atividade física. Ele inicialmente ele não foi explorado por Pokémon Go. A mesma empresa que produziu o Pokémon Go produziu um outro jogo de investigação chamado Ingress. E nesse jogo você tinha a mesma dinâmica, que você tinha que um ponto inicial de partida para o jogo, e a partir desse ponto inicial de partida no jogo, você ia visitando os outros pontos, recebendo dicas e progredindo no jogo, como um processo de investigação. Só que como a história não era tão atrativa para os jogadores, esse jogo não fez tanto sucesso. O que a empresa que desenvolveu começou a analisar? Nós temos que uma usabilidade, uma mecânica de jogo interessante, que se adapta bem ao celular, a qualquer tipo de celular, então você não precisa ter um celular de alta potência para jogar esse jogo, mas eu preciso de um formato, eu preciso de uma história
que promova maior imersão. Então, a partir daí, olhando as histórias existentes, eles acharam a história do Pokémon, que é uma história altamente conhecida, tem muitos fãs, e embutiram a mesma mecânica do Ingress no Pokémon GO e foi um sucesso. Hoje nem está tão no auge, mas algum tempo atrás era uma febre esse jogo aí dentro do mundo da criançada. Então, era um desespero, todo mundo querendo jogar, querendo sair, querendo capturar Pokémon. Existiam até grupos de discussão aí no Face e tudo para dar dicas aí sobre o Pokémon GO. Então, vejam que é uma mesma mecânica de jogo, é uma mesma lógica de como funciona o jogo, só que com o elemento roteiro diferente, você usando um roteiro diferente para a mesma mecânica, você obteve resultados diferentes. Então, por isso é tão importante você entender um pouco o que os seus alunos gostam, para que a partir daí você consiga criar aí uma identidade e, consequentemente, uma imersão, né? Então, outro recurso muito importante dentro de um jogo, permitir que os alunos sejam comunicadores sociais, interagindo uns com os outros em ambiente multiplayer ou com a máquina por meio de personagens eletrônicos. Então, a interatividade, né? Então, o processo de interatividade, o processo de eu poder comunicar com os outros alunos, poder trocar ideia com outros alunos, receber feedbacks da minha ação, receber dicas se eu estou adotando uma estratégia correta, se eu entendi o conceito envolvido para o desenvolvimento da minha estratégia, é muito importante, porque o aluno se sente valorizado, o aluno não se sente perdido. Quando você tem uma boa interatividade no jogo, quando você entende o que está acontecendo no jogo, entende como prosseguir no jogo, você tende a se manter aí dentro do jogo por mais tempo e absorver aí, manipular as informações aí de maneira muito mais eficiente. Então, muitas vezes você tem que aprender uma série de conceitos novos aí para evoluir no jogo. E se você tem uma boa interatividade que te dá as dicas que você realmente está fazendo uma boa evolução dentro do jogo, você consegue aí realmente obter um bom resultado de participação, né? Então isso aí é bastante importante aí também na hora que nós estamos pensando tanto no desenvolvimento como na escolha de um jogo para uso dentro de sala de aula. Então, o processo de interatividade ele é um processo muito importante hoje aí, quando se pensa em técnicas, não só na questão de jogos, né, mas em outras técnicas, em outras ferramentas aí dentro do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, assim, algo que é muito complexo para a gente é você pensar fora da caixa, né? Você pensar em métodos de uso de tecnologia e uso de recursos dentro de sala de aula que permitam aí um formato diferente aí que eu consiga através, por exemplo, porque uma aula tradicional ela parte de uma premissa de interatividade relativamente baixa, né, gente? Então, se nós formos falar aqui, então, por exemplo, nessa aula nossa aqui, nós temos até algum processo de interatividade, mas eu falo mais do que muitas vezes vocês interagem. Então, ainda assim é um formato complicado. Eu tento deixar um formato mais interativo, mas ainda é um processo que a gente tem que ir aprendendo, tem que ir trabalhando mentalmente como pensar a aula, né? Então não é algo tão trivial assim. Níveis de complexidade, né?
Então, outra coisa que nós temos que pensar é o famoso nível de complexidade. O nível de complexidade ele tem que ser progressivo, né? Ele tem que evoluir conforme a evolução do meu jogador, né? E além disso, jogadores diferentes têm níveis de evolução diferente. Então, se vocês olharem muitos jogos por aí, vocês têm aí, quando você vai começar a jogar, o fácil, médio, difícil e até outros níveis aí que o pessoal inventa nos jogos. Então, esses níveis, eles servem para quê? Para que inicialmente eu jogue num nível que eu me sinta motivado a continuar dentro do jogo, e conforme eu for dominando esse nível de dificuldade dentro do jogo, ele vai evoluindo para que eu sempre tenha um desafio que não seja tão fácil que torne-se trivial ou torne-se sem graça para mim, ou que ele não seja tão difícil que ele se torne inalcançável para mim. Então, assim, você controlar o nível de complexidade de um jogo é algo bastante importante. Você analisar esse nível de complexidade é bastante importante, levando em consideração que você quer que o aluno também tenha maior engajamento aí no uso do seu jogo dentro da sua aula, né? Então você quer usar de repente o jogo como uma ferramenta de apoio aí, e para que ele não tenha baixa audiência, você tem que analisar isso. Então, por exemplo, na aula de lógica de programação. Então, na aula de lógica de programação existe ferramentas, né? Jogos, né? Que usam conceitos de lógica de programação, que geralmente nós passamos para os alunos aí para que eles trabalhem um pouco aí a questão do raciocínio lógico, eles entendam a questão de sequência lógica, de comandos, de condicionais, repetições. Então, nas primeiras aulas, a gente sugere aos alunos que usem essas ferramentas. E uma das ferramentas que eu costumo utilizar bastante é uma ferramenta online chamada Code.org. Então você tem vários joguinhos lá que você, para superar os diferentes níveis, né? Tem jogos lá, tem jogos propostos que chegam a ter até 20 níveis, onde o aluno vai desde instruções sequenciais até estruturas de repetição, funções, criação de funções e outras técnicas, né, utilizadas aí em lógica de programação, que é interessante que ele aprenda. E como é um joguinho aí que vai evoluindo através das fases, o pessoal costuma realmente se engajar bastante aí, a maioria realmente faz todos os exercícios, porque no code.org é possível criar turmas, né, inscrever os alunos, e os alunos que progridem dentro daquele jogo, eles ao final recebem um certificado, e eu, como professor criador da turma, eu recebo um relatório aí de tudo que eles fizeram dentro do jogo. Então é uma ferramenta bastante interessante aí para a área de lógica de programação. Então, a análise de desempenho, né? Aquilo que nós falamos dentro da interação também, né? Então, a interação ela vai me ajudar também na análise de desempenho. Se eu tenho uma boa comunicação, se eu mostro para o meu aluno o que está acontecendo dentro do jogo e, consequentemente, também gero relatórios para os professores, eu consigo verificar aí quais os pontos de aprendizagem que eu explorei dentro do jogo estão
promovendo maior dificuldade em cada aluno. Então, esses feedbacks aí, análise de desempenho, eles possibilitam que eu, quanto professor, consiga ter um trabalho aí mais individualizado, aí, trabalhar com meus alunos aí de maneira mais individualizada, reforçar conceitos que eles não estão entendendo e, por meio disso, tentar sanar, aí, fazer com que o aluno consiga um desenvolvimento na aprendizagem de maneira mais satisfatória. Existem muitas ferramentas, muitos estudos hoje na área aí acadêmica, buscando a construção de ferramentas que utilizem inteligência artificial que consigam fazer essas detecções. Então, eu proponho um conjunto de exercícios, então, digamos, eu proponho um conjunto de exercícios lá de matemática. Dentro desse conjunto de exercícios de matemática, eu vou analisar, assim, para cada ponto que o aluno tiver dificuldade, eu vou pôr um conjunto de exercícios de reforço, às vezes videoaulas, uma série de coisas, e essa ferramenta, através do desenvolvimento do aluno dentro da ferramenta, ele vai conseguir direcionar o aluno para esses pontos diferentes. Então, eu pus lá um exercício, lá um conjunto de exercícios sobre funções. Se o aluno não está conseguindo desenvolver esses exercícios, ele vai ver, a ferramenta vai analisar em que ponto o aluno está parado, que ele não está conseguindo desenvolver, que ele está cometendo erro, e a partir daquele ponto ele vai redirecionar o aluno porque ele precisa reforçar. O aluno precisa reforçar operações básicas, o aluno precisa reforçar o entendimento do que é variável dentro da matemática. Ele vai detectando essas questões dentro do desenvolvimento, e vai enviando o aluno para esses pontos aí para reforçar. Só que para isso, o que você precisa? Você precisa de uma equipe de professores que consiga treinar essa inteligência, dar parâmetros para treinamento dessa inteligência artificial para que eles façam essa detecção. Então, se um aluno parou num determinado ponto, você tem que dar todas as possibilidades possíveis de dificuldades que o aluno possa ter para que a inteligência artificial indique um caminho alternativo para o seu aluno. Então, a análise de desempenho aí, ela é muito importante no jogo, porque você consegue fazer essa análise pessoal e se você estiver trabalhando com uma ferramenta de alto nível, aí, uma ferramenta que disponha até de inteligência artificial, ela também consegue aí redirecionar o aluno para que ele veja conteúdos que ele está, de repente ele não aprendeu corretamente, ele não entendeu corretamente, e isso está impactando no ponto atual que ele está do aprendizado. Outra coisa, né? Ser instrutivo, né? Então, aqui já seria um jogo que você teria um pouco mais aí de inteligência artificial, você teria mais recursos aí para que ele consiga fazer o que nós acabamos de falar, né? Consiga analisar os conhecimentos do aluno e ir se ajustando e dando caminhos alternativos para que aquele aluno trabalhe os seus pontos fracos para que ele alcance o objetivo de aprendizagem. Tudo isso de uma maneira lúdica para que o aluno ele entenda que ele está numa caminhada, num desafio dentro do jogo e que ele, para que ele consiga prosseguir dentro daquele jogo, ele tem que desenvolver aquela habilidade. Então, aquela habilidade que ele está desenvolvendo não é porque ele está aprendendo para tirar 10 na aula, ele está aprendendo para prosseguir dentro do jogo. Consequentemente, quando ele aprende
quando ele realmente entende, quando ele consegue manipular um determinado conceito em diferentes situações, esse aprendizado ele se torna muito mais consolidado na mente. Então, assim, muitas vezes o que, que acontece? Nós costumamos decorar as coisas, né? Então, era uma tática que os professores nos cobravam muito, principalmente para quem tem um pouquinho mais de 30 anos aí, frequentou escolas que os professores queriam nas provas que você pusesse até as vírgulas igualzinho do que ele passou na lousa, né? Se ele não pusesse nem até as vírgulas igualzinho, ele descontava. E esse decorar, esse, como se diz, papagaiar tudo que o professor pôs na lousa, se você mudar o cenário do que ele fez, você não consegue aplicar aquele conhecimento, né? Então, uma das coisas que nós temos que prover para os nossos alunos é que eles consigam realmente aplicar o que nós estamos estudando com eles, né? Que eles consigam ver diferentes situações, diferentes cenários, onde aquele conhecimento que nós estamos trabalhando seja aplicável, onde aquele conhecimento que nós estamos trabalhando seja parte da resolução do problema. E essa é uma das grandes dificuldades que nós temos. Muitas vezes nós ensinamos coisas para os nossos alunos, eles viram para a gente e perguntam, mas onde eu vou utilizar isso? E daí, muitas vezes, ele vai utilizar em muitas coisas, em coisas até muito legais, mas a gente, por não ter o conhecimento dessas outras áreas, a gente não consegue exemplificar para ele. Então, muitas vezes, ele aprender um determinado conceito de uma maneira diferenciada, de uma maneira que não necessariamente é numa sala de aula, decorando alguma coisa, pode ser bastante interessante para que ele realmente entenda aquele conceito e consolide aquilo e consiga aplicar em outras situações, né? Então, por exemplo, algumas operações básicas da matemática que se utiliza o tempo inteiro e o aluno, e muitas vezes a gente recebe no integrado lá no primeiro ano do ensino médio alunos que não conseguem fazer. Conceito de porcentagem e regra de 3. Eles não entendem, eles veem isso na escola, fazem alguns exercícios, mas eu não entendo o porquê eles não entendem, eles não conseguem aplicar no dia a dia. Não sei se, de repente, na vida prática deles, eles utilizam muito pouco esses conceitos, então, quando eles chegam no ensino médio, aí, quando a gente começa a dar os primeiros exercícios aí de lógica, que a gente trabalha um pouco aí com porcentagem e regras de 3, eles ficam enroscados. Muitas vezes eu tive que parar a parte de lógica e tentar aí dar uma aula básica de porcentagem e regra de 3. Lembrando que eu não sou um professor de matemática, eu sei um pouquinho, bem pouco de matemática para mim mesmo. Então, às vezes, assim, eu até converso com o professor que dá matemática lá para o pessoal, para que ele reforce os conceitos, ele tente abrir aí a mente dos alunos, que eles realmente consigam entender conceitualmente o que é e como se usa porcentagem, o que é e como se usa uma regra de 3, para que eles consigam aplicar em outros cenários. Então, nós vamos utilizar aqui uma heurística proposta por Vale, né? O nome dessa heurística é Heuristic Evaluation for Digital Educational Games. E ela é subdividida nas seguintes categorias, né? Interface. Então, eu vou analisar os elementos de interface para ver se esses elementos de interface são adequados para o processo educacional.
os próprios elementos educacionais, se esses elementos educacionais realmente estão bem acoplados aos jogos, se estão realmente compatíveis com a proposta pedagógica, né? Conteúdo, então vou analisar o conteúdo aí total do jogo para ver se a história do jogo, os elementos educacionais e todos os elementos contidos dentro do jogo realmente estão bem organizados, se eles se conversam, se, por exemplo, o que acontece muitas vezes em muitos jogos que a gente acha em repositório para aí, o pessoal pega um jogo já existente, né, um jogo já consagrado no mercado, e ele coloca elementos educacionais dentro do jogo fora da jogabilidade. Ele quebra a jogabilidade do game para que sejam explorados esses elementos educacionais. Isso é muito ruim, isso torna a jogabilidade, que é o nosso próximo item aqui de análise, muito ruim, torna o jogo desinteressante. Então, por isso, você fazer uma análise de conteúdo vai colaborar também com a sua jogabilidade, né? Então, vai tornar o seu jogo mais fluido, o seu jogo mais interessante, vai promover uma boa jogabilidade, promove a maior interação do usuário com o jogo, promove um processo maior de imersão do usuário no jogo. Então, assim, jogabilidade é um fator muito importante aí quando se fala num jogo obter sucesso ou não. E multimídia, né? Os elementos de multimídia aí dentro do seu jogo. Então, aqui, como nós falamos, interfaces são relacionados com os elementos que permitem a comunicação entre o aluno e o ambiente do jogo. Então, desde os elementos gráficos, comandos de teclado, modo como eu faço o meu desenvolvimento dentro do jogo, como eu evoluo dentro do jogo. Então, todos esses elementos aí são considerados elementos de interface aí que eu tenho que avaliar. Esses elementos eles estão na ficha lá que eu disponibilizei para vocês aí no Moodle. Então, depois vocês podem dar uma olhada aí com calma na ficha aí e pensar aí como que vocês avaliariam, né? Então, os elementos educacionais, aquilo que nós falamos, é o conteúdo que eu vou abordar dentro do jogo, os elementos educacionais que eu vou abordar dentro do jogo e como esses elementos aí permitem a construção do conhecimento por parte dos alunos durante o processo aí de evolução do aluno dentro do jogo. Então, esses elementos educacionais têm que fazer parte do jogo, ele tem que estar altamente integrado com a mecânica do jogo para que realmente tenha significado esses elementos dentro do jogo, para que o aluno manipule esses elementos educacionais de maneira bastante lúdica. Então, aqui, ó, o conteúdo, né? Relacionado com os elementos de conteúdo das disciplinas, o que os alunos vão praticar dentro do jogo. Então, assim, você tem lá um elemento, um conteúdo que você quer trabalhar, esse conteúdo tem que estar inserido dentro de uma história, e dentro dessa história, como esse conteúdo se integra à história. Então, isso aí é bastante importante de ser analisado também, como eu consigo com que o meu conteúdo se integre à história do jogo, consequentemente se integre a
as táticas que eu vou utilizar dentro do jogo para evoluir dentro do jogo. Então, isso também, essa análise de conteúdo vai impactar na jogabilidade, né? Que vai o quê? Um roteiro bem feito, um roteiro bem construído, com elementos gráficos bem interessantes, vai permitir um maior processo de interação, um maior processo de imersão durante o jogo. Consequentemente, o meu jogador vai desenvolver novas habilidades dentro daquela história, e se aquela história está ligada, está bem amarrada ao conteúdo da disciplina, consequentemente, vocês vão ter aí um, um desenvolvimento maior. Um jogo muito legal na área de história, que existe para mobile, chama Detetives da História. Ele é um jogo que foi desenvolvido aí como um projeto, né, de iniciação científica, e é bem interessante. Ele é feito só para mobile, mas ele é bem interessante aí na área de conhecimentos de história. Ele tem todo um roteiro aí baseado em conhecimento de história. E para quem também tem um pouquinho mais do que 30 anos, ou assistiu o desenho recentemente na Netflix, existe um joguinho chamado Carmen Sandiego. Ele era um desenho antigo aí, no começo da década de 90. Depois a Netflix reeditou esse desenho e ele tinha um jogo também. Então, se vocês quiserem também, aí esse jogo ele é um jogo que envolve um pouco a história de investigação em geografia, né? Então, se vocês quiserem brincar com esse jogo, também vocês acham aí na loja de aplicativo do celular. Então, vejam que são exemplos de jogos. Eu acho que seria interessante, de repente, vocês darem uma olhada nesses dois jogos, que eu acho que são jogos aí bem legais, que eles conseguiram realmente embutir todo o conteúdo a ser trabalhado dentro da mecânica do jogo e proporcionou uma jogabilidade bem interessante. Então, procurem dar uma olhada nesses tipos de jogos também, que vocês vão ter aí, às vezes, ideias aí para desenvolver projetos futuros. Multimídia, né? Multimídia. Então, multimídia é algo muito importante. Então, sons, né? Então, sons. Imaginem, por exemplo, o jogo do Mario. Se todo mundo que já jogou Mario uma vez na vida vai lembrar da musiquinha do Mario, né? A musiquinha que toca no joguinho do Mario. Aquela musiquinha que chega a ser até hipnotizante. Fica na cabeça o dia inteiro depois que você joga o jogo no Mario. Os sons também servem para criar emoções, né? Para você trabalhar emoções. Então, imaginem o Star Wars, o Guerra na Estrela, sem a marcha imperial, né? Então, a música, a marcha imperial, foi composta para dar aquele ambiente que é proporcionado dentro do filme. As imagens também, né? Então, toda a parte de fotografia do filme foi criada para você realmente se envolver na história. Vídeos. Então, tudo isso, hoje, que são coisas do cinema, também são muito utilizadas em jogos pela questão da evolução dos jogos, né? Então, se nós pegarmos os primeiros jogos aí produzidos no mundo, vocês vão ver que nós tínhamos poucos elementos de imagem, praticamente pixels, né, na tela, e a gente simulava algumas coisas aí com o movimento desses pixels na tela. E com o passar dos anos, com a evolução aí dos equipamentos, nós começamos a ter aí a ideia de filmes que, na verdade, não são filmes, são videogames. Esses dias eu assisti um filme, né? Que, na verdade, foi um jogador que estava jogando o Batman, um jogo do Batman para o PS4, e ah,
o modo como ele jogou, ele filmou, criou aí um filme de 2 horas. Então vejam que e se outro jogador jogar aquele mesmo jogo, ele vai tomar decisões diferentes, consequentemente vai gerar outro filme. E você assiste, eu assisti o filme, a filmagem dele, né? E no começo eu comecei a achar estranho, nossa, eu nunca tinha visto esse filme do Batman, tudo. Daqui a pouco eu fui entender que era o jogador que tinha filmado a partida dele. Então, veja o nível de evolução multimídia que houve dentro dos jogos. Então, hoje você tem todas as técnicas que são usadas dentro da questão do cinema também são usadas no videogame. Ah, nós vamos produzir coisas nesse nível? Não, não é nem a nossa ideia, não é nem a nossa proposta. Mas são coisas que quando você extrapola aí para jogos aí de grandes produtores, você consegue identificar. Então, aquilo que eu falei para vocês, uma avaliação heurística é recomendado utilizar vários especialistas, entre 3 e 5, né, para conduzir uma avaliação. Então, como nós conduzimos essa avaliação? Nós conduzimos dividido em 3 fases, onde nós temos o planejamento da avaliação, né? Nós fazemos todo o processo de planejamento da avaliação, depois nós executamos a avaliação e nós revisamos aí o resultado. Então, basicamente, pensando que nessa fase eu quero entender o que nós vamos avaliar, entender o meu grupo de usuário, né? Então, eu tenho que entender também o que o meu grupo de usuário espera, quais são as necessidades e comportamentos para conduzir essa avaliação. Então, para eu fazer uma avaliação, planejar uma avaliação, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender o meu usuário. Se eu não entender, se eu não compreender a realidade de mundo do meu usuário, que o meu usuário entende de mundo, qual é a visão dele de mundo, o que ele gosta de jogar, o que desperta interesse nele, o meu planejamento da avaliação já não vai ser ideal. Então, sempre quando eu penso em construir uma avaliação, eu vou estar pensando com como esse produto, esse jogo vai estar sendo recebido pelo meu usuário. Eu quero que eu produza um produto que tenha boa aceitação aí pelo meu usuário. Então, imaginem que aqui também nós vamos entrar um pouco na área aí de marketing. Diferentemente do que as pessoas acham que marketing é somente você fazer propaganda, marketing é muito mais que fazer propaganda. Fazer propaganda é um pedaço pequeno do marketing. Marketing é todo esse processo aí de você entender o usuário, criar necessidade no usuário e desenvolver um produto ou serviço que atenda essa necessidade do usuário, seja ela já existente ou seja uma necessidade que ela foi criada, né? Então, por exemplo, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, ninguém tinha necessidade de ter celular, ninguém tinha necessidade de ter internet, ninguém tinha necessidade de ter aí um comunicador em tempo real, aí, onde você está recebendo e trocando mensagem de texto e de áudio, né? Então, hoje, muitas pessoas se ficarem um dia sem celular, sem internet, entram em parafuso. E há 25 anos atrás, ninguém tinha necessidade disso. Então, na verdade, o que aconteceu? As empresas que trabalhavam com smartphones, desenvolviam aplicativos, vendiam serviços de internet, foram criando ferramentas
baseada em necessidades que elas também criaram, de comunicação instantânea, de comunicação mais rápida, de comunicação a todo tempo. Então, vejam que você falar em marketing, você está falando em muito mais do que só propaganda. Propaganda é um pequeno planejamento. E essa ideia do planejamento aqui, de você entender a necessidade do seu usuário, é algo bastante próximo aí do que se faz em marketing. Depois que eu entendi meu usuário, depois que eu sei quais são as necessidades do meu usuário, eu vou definir uma lista de heurísticas, né, para avaliação. Dentro dessa lista eu posso escolher um modelo específico, eu posso combinar modelos diferentes. E depois de eu conseguir construir esse questionário, né, construir esse sistema de avaliação, eu vou fazer com que cada especialista, né, que eu coloquei para análise, faça a sua avaliação de forma individual, né, indicando o que ele encontrou de problema em cada item que foi analisado, cada item que foi elencado, para que no decorrer aí do processo de construção do projeto seja modificado, né? Seja analisado os itens que foram analisados, né? Aquilo que eu falei para vocês. Então, como você tem de 3 a 5 pessoas e essas pessoas vão fazer análises diferentes, elas vão chegar em notas diferentes. E depois que elas chegarem nas suas notas, vai haver uma reunião para ver aí um consenso aí, porque muitas vezes uma pessoa pode ter dado uma nota muito baixa no item e outro especialista deu uma nota muito alta. Daí nós vamos analisar aí durante esse processo de reunião um consenso aí, né? Para entender por que um deu uma nota muito baixa, porque o outro deu uma nota muito alta e chegar numa nota que seja mais próxima aí dos dois ou os três que tenham muita discrepância de notas. Aquilo que eu falei para vocês, né, a fase de revisão, né, cada especialista gera um relatório, né, com a sua avaliação, a compartilha com o restante dos avaliadores. Você pode usar aí imagens, né, os screenshots ou gravações de vídeo para que o time analise os problemas levantados sem a necessidade de acessar a aplicação. Então, quando você achar problemas mais críticos, é ideal que você produza uma documentação para justificar a sua avaliação muito baixa e, consequentemente, aí, você conseguir defender a nota que você deu nessa avaliação. Então, aqui, grau de severidade do problema. Então, nós vamos avaliar geralmente de 0 a 4, né? Então, quando eu tenho 0, é sem importância. Quando eu tenho 1, é cosmético, né? Então, é um problema, mas não é um problema que vai impactar fortemente e, consequentemente, é algo que, se houver tempo hábil, eu posso mexer. Daí eu tenho o grau 2, que seria um problema simples, né? Pode ser reparado. Pode ou não ser reparado, né? Então, por isso, pode ser reparado. Eu tenho o grau 3, que é o grave, que aí deve ser reparado. Se eu tiver algum problema de grau 3, eu realmente devo mexer aí no meu projeto para que esse problema seja resolvido. E o 4, catastrófico aí, que daí esse eu tenho que dar um jeito realmente de resolver esse problema, porque é um problema muito grave, às vezes um problema conceitual aí, problema sério que pode causar até uma aprendizagem equivocada de alguma coisa, que pode
apresentar algum conceito de maneira errada. Então, isso aí eu tenho que realmente trabalhar. Certo, pessoal? Então, esse seria aí os métodos aí, como nós avaliamos, né? Lá dentro do Moodle, eu disponibilizei para vocês um modelo de ficha de avaliação, então acho que seria legal vocês, com a aula de hoje, mais esse modelo, fazerem uma análise do jogo de vocês, do jogo que vocês estão desenvolvendo, né? Até para vocês exercitarem um pouco essa questão aí de avaliação de jogos, porque na maior parte do tempo eu creio que vocês vão estar, se utilizarem jogos, vocês vão estar utilizando jogos já existentes de repositório, então você consegue também aí analisar se o jogo que vocês querem buscar em um determinado repositório vai ser realmente benéfico como parte da estratégia que vocês vão usar de ensino, né? Então, acho que é assim, bastante importante que vocês façam esse exercício. Pessoal, dúvidas? Pelo jeito, todo mundo quietinho, acho que beleza. O Vinícius daqui falou que está tudo tranquilo, o Eliabe também. Então, pessoal, como está com pouca gente aqui, só avisem o restante da turma que na próxima aula, na próxima terça-feira, dia 26, nós faremos a apresentação dos trabalhos. Então, vocês vão apresentar e vocês vão fazer uma demonstração do jogo funcionando, certo? Vocês podem fazer essa demonstração aqui no Teams ao vivo e a cores, fazer o jogo rodar na hora, ou vocês podem filmar a demonstração, né? Filmar a demonstração e só apresenta a filmagem aqui na hora. Às vezes acontece algum problema, então vocês podem ter essa ideia aí de filmar aí as fases, filmar aí como que joga, explicar com o funcionamento do jogo de vocês, explicar as dificuldades que vocês tiveram no processo de desenvolvimento. Isso eu acho muito legal, saber um pouco das dificuldades que vocês tiveram e como vocês resolveram essas dificuldades. Isso é sempre bastante interessante aí, entender um pouco aí como vocês conseguiram resolver os problemas aí que ocorreram dentro da proposta de vocês. Beleza, pessoal? Então eu vou encerrando a parte da aula, vou encerrando a nossa aula aqui, né? A nossa aula síncrona, né? Deixar vocês aí trabalhando com o fechamento do nosso último trabalho. Aí, semana que vem, às 7 horas, estaremos juntos aí para ver o resultado. Estou curioso para ver o resultado da proposta de vocês. Gostei muito das propostas que vocês fizeram de jogos, aí gostei dos roteiros que vocês apresentaram e estou bem curioso para ver qual vai ser o resultado final. Então, muito obrigado pela presença de todo mundo aí e até a próxima terça-feira, dia 26.